Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Digital Pod. Meu nome é Caio e hoje estamos aqui com essas duas pessoas, Pedro e Giovana, se apresentem aí. Olá, meu nome é Giovana, eu sou estudante de Sistemas de Informação e recentemente a gente abriu um grupo de música, eu toco, eu canto, enfim, eu vou falar mais um pouquinho com eles. Eu sou o Pedro, também faço Sistema de Informação e junto da Giovana e do Marcos, que não tá mais com a gente juntou e criamos o grupo de música. E bem, hoje nós vamos discutir música, né? Ainda bem, imagina se fosse matemática, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Então, vamos lá. Vocês têm um projeto de música, né? Sim. Conta mais sobre ele. Então, tudo começou no primeiro período. Uhum. Na realidade, foi uma coisa muito aleatória. Tava eu, o Marcos e o Pedro pensando assim, nossa, que loucura. Por que a gente não faz um grupo de música? Uhum. Pedro sabe tocar, eu sei tocar, o Marcos também sabe tocar. E eu falei com a Angelina, né, a nossa querida coordenadora do núcleo. Uhum. E eu pensei assim, vamos lá falar com ela. Aí a gente foi, ela falou, nossa, vou disponibilizar esse espaço. O grupo de teatro também tá aí, né? Ah, sim. E eles falaram assim, nossa, faz no mesmo ambiente que a gente, vai lá, tenta. E foi a partir daí dessa loucura. Eu falei com todo mundo que tinha interesse e a gente juntou e logo de início foram 20 pessoas. Caramba. Todo mundo Uau. curtiu a ideia e, assim, foi uma loucura. E aí, depois que o segundo período começou, a gente não divulgou tanto, assim, e agora tá meio que esfriando a ideia. Mas teve também aquela... Né, vocês mencionaram o teatro, né? Sim. Vocês recentemente ajudaram a galera na peça e... Pô, também conta aí um pouquinho como é que foi isso, porque, pô... é legal você ver, sabe, esses dois tipos de... Entende? Como é que eu posso te dizer? Esses dois tipos de quase artes uma meio que se irmandade, juntam. exatamente. Sim, eu falo teatro e isso música muito... andam de mãos dadas. Exato, o nosso querido João, né, que ele... maravilhoso. Chegou pra mim e falou assim, por que você não faz? Ele ficou sempre me incentivando, né? E aí, apareceu essa oportunidade, né? Que foi o musical, acho que Seja Assim, alguma coisa assim. E se fosse assim? E se fosse assim? Isso. E, assim, eu amei a ideia. A Milena veio falar comigo e eu pensei, gente, que loucura. Como é que eu vou fazer isso? O semestre tá, assim, de pernas pro ar. A gente sabe, né, que a EV2 foi caótica. E... Nem fala. E aí, ela falou assim, olha, ninguém tem experiência em canto. Algumas pessoas já sabiam cantar, obviamente, mas, assim, a maioria era amador. E eu me propus a ajudar. Eu falei assim, olha, vou nos ensaios com vocês, vou tentar aprender a música de vocês. E foi muito bom. Assim, eu, né, em Portugal, eu morei 4 anos em Portugal. E lá eu fazia parte de um grupo musical. Cidade? Guimarães. Ah, legal. E, assim, a experiência que eu tenho é que a gente tinha ensaiadora, a gente tinha um grupo, a gente tinha todo mundo para tocar. E eu vim daí, né, com essa experiência toda e pensei, vou pegar e vou reunir esse povo e vou tentar botar, assim, a confiança deles na mesa. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a reunir com eles. No início foi muito complicado. Porque a galera ainda tava meio insegura também, né? Foi. Eu acho que a música é uma coisa muito da emoção. Sim, sim. Você tem que sempre se entregar de coração. Se você não se entregar de coração... Já era. Já era. O nervosismo bate, você não consegue tocar direito, a voz treme, a projeção não acontece, né? Porque a gente precisa ter projeção vocal. Coisa que o teatro não é tem. só com a música não, com qualquer arte, até o teatro em si, se você não tiver, se você não botar o sentimento naquilo, geralmente não fica tão bom quanto poderia ser. Exatamente. E foi basicamente o que aconteceu com eles. E como tinha muita música original, eu não tinha nem os acordes. Nossa. E aí foi uma loucura. E a gente tentamos pesquisar, tentamos fazer tudo dar certo. E aí, no final, foi maravilhoso com Deu eles. certo, né? Claro, Milena é um chuchu. Ela falou assim, nossa, obrigada. E a gente, assim, não foi uma coisa muito oficial, entendeu? Porque eu também não queria fazer muita questão, assim, de colocar o meu nome lá. Eu falei com ela, tô aqui para ajudar. E também eu não estava com muita disponibilidade, essa é a verdade. Mas eu apareci, foi muito bom, assim. Eu acho que as pessoas deveriam mais embarcar nessa arte da música, sabe? A música é uma coisa que te traz paz. É libertadora também, né?
Exatamente. É muito bom. É muito bom. E aproveitando essa coisa, né, de música ser libertadora, conta aí, pô, como é que vocês... Sabe, porque vocês têm um relacionamento bem assim, né, com a música. Sim. E, pô, como é que começou tudo isso? Assim, pra mim é aquilo que eu já falei. Começou... Nossa, mas começou mesmo? A primeira vez que eu toquei piano foi com o meu pai. Nossa. Foi. Eu tocava. Tocava? Mais ou menos, mas já era alguma coisa. Era alguma coisa, né? Um dó, ré, mi, tá ali. É. Mas é assim que começa. E eu fui ali, tipo, aprendendo com ele, né? E ele começou a tocar piano, na realidade, como forma de terapia. E eu acompanhei, é verdade. Pô, maneiro. Maneiríssimo. E aí eu tinha, o quê? Uns 9 anos de idade. E aí eu aprendi a tocar piano sozinha. Caramba. Eu nunca tive um professor, assim, de música. Era sempre algumas pessoas me auxiliando, mas nunca foi assim, faz essa coisa de se cobrar tanto, sabe? E eu acho que por isso que eu levo muita emoção nisso. Eu não tenho tempo, eu não tenho ritmo na música. Eu que me dou esse tempo, entendeu? Filosofei. E depois... Giovana, versículo 3. E depois, sei lá, gente, eu não sei explicar pra vocês como eu me conectei tanto, assim, com a música, mas... Foi indo aos pouquinhos, né? Foi indo aos pouquinhos. Em Portugal, eu aprendi a tocar acordeão. Pô, muito maneiro. Eu aprendi a tocar escaleta, né? Que é aquele instrumento de sopro com tecladinho. Que do Gorillaz. Isso. Tô ligado. E foi, assim, no início, eu pensei, é impossível, como é que eu vou fazer isso acontecer sozinha, sabe? No meio da pandemia, gente. Nossa! No meio da pandemia. Aí eu comecei a aprender sozinha, assim... E aí eu queria trazer muito isso aqui pra La Salle. Muito. Porque falta essa coisa, assim, essa tradição, essa ligação com a arte. Com a arte. E eu sou de sistemas. Caramba. Faz total sentido. Faz, né? E você? Pô. Eu tô só falando de mim aqui? Cara, eu comecei na música desde sempre. Eu sempre gostei muito de música. Então, algum estilo musical em... Então, os meus pais são separados, então, tipo, em casa, com a minha mãe sempre gostou muito do rock antigo, progressivo, então, essas coisas. Pô, maneiro. E o meu pai eu com meu pai, pelo menos, eu sempre escutei muito mais rap e hip hop. Então, eu cresci muito com esses dois estilos muito enraizados. E com o tempo, eu fui começando a me interessar muito mais por música e por cantar em si. Só que, tipo assim, você vai crescendo, você vai, tipo, não preferindo, mas você vai direcionando mais as suas coisas e esquecendo outras. Você vai descobrindo gêneros novos, coisas novas. Então, aí eu acabei deixando um pouco a música pra trás, foi quando eu comecei, quando eu de fato descobri o beatbox. E aí eu comecei a gostar muito disso, e foi quando eu me aprofundei mais em música de geral. E aí eu comecei a aprender violão, comecei a aprender violão, e depois só que, tipo, as aulas não estavam... Assim, eu pelo menos não estava conseguindo aprender direito. Então eu parei de ter aula, comecei a aprender sozinho e depois voltei a ter aula de novo com outro professor. E aí foi quando ele me ensinou o básico e eu comecei a aprender sozinho. Caramba. E aí a paixão pela música só foi aumentando. Pô, legal. E aqui, vocês sabem que hoje em dia tá todo mundo conectado, né? Sim, com certeza. E as pessoas estão descobrindo muito mais coisas, né? Do que estavam descobrindo até um tempo atrás. Então, assim, na opinião de vocês, o que vocês acham disso? Dessa coisa toda das pessoas, sabe, poderem descobrir, tipo, uma infinidade enorme de gêneros em aplicativos como TikTok, Instagram, essas coisas. Ao mesmo tempo que tem o seu lado positivo, tem sempre um lado negativo, porque muita informação fica difícil de você, de fato, filtrar. Sim. Então, quando você recebe muita informação de uma vez só, é muito complicado para você, de fato, como você vai receber isso. Então, foi o que eu falei antes, né? Tipo, tem sempre um lado positivo, mas tem um lado negativo. Mas falando do lado positivo, é muito bom, porque gera um certo conhecimento para as pessoas e dá a chance de todo mundo ver as opções e o que tem na mesa. É verdade. Eu, assim, mexo mais no Instagram. E eu sempre observo como as pessoas, elas divulgam o trabalho delas. Eu vou falar um vídeo aqui que eu vi uma vez, que era uma dinâmica que eles estavam fazendo e eu achei muito incrível. Eles davam uma palavra e a pessoa criava uma música a partir dessa palavra. E ela contava toda uma narrativa. Então, assim, e divulgado na internet, assim, não tem uma coisa assim, monetização. Claro que tem, mas
a base, né, da história... É a divulgação. Exato. E as pessoas nos comentários falando, nossa, que surreal, como isso é possível, e incentivando mais. E até mesmo nos próprios comentários de outras pessoas que são da música, divulgando também o trabalho. Ou seja, esse apoio todo que as pessoas têm, sabe? E essa rodinha, essa dinâmica, eu acho muito legal. E, assim, eu vejo muito na internet também, por exemplo... mitos da música, sabe? Ai, porque a voz ela tem que ser assim, assado, colado. Ai, porque você precisa ser perfeito nisso. Ai, porque você nasceu com um dom para cantar. Não é isso, gente. Eu acho que assim, é tudo questão de treino, tudo questão de dedicação. E eu Fora sempre que cada um tem a sua voz também, tudo Ah, depende. sim. Porque tem vários tons de voz, né? Você tem do mais grave até o mais agudo. Então, tudo depende do... tem pra todo mundo, né? Exato. E eu uma vez não, né? Toda hora no grupo de música eu falo assim, ai, porque eu me desafio. Ai, porque a minha voz não é boa. E aí eu falo, mas você sabe qual é a sua voz? Porque tem gente que usa um tom completamente diferente. E aí eu descobri até isso com os meninos, né? Que não sabiam que eles eram mais graves. E aí foi ali que eu comecei a perceber que você não desafina, porque você só não sabe onde está a sua voz. Onde está a sua voz. Entendeu? Isso. As pessoas, elas meio que não se encontraram ainda. Né? De certa forma. Elas veem um vídeo no Instagram e acham que aquilo ali é, nossa, mágico, surgiu do além. Não é isso. Ou até tentam... Assim, é importante você ter alguém como objetivo ou como alvo pra... Meio que, por exemplo, eu gosto muito do cantor tal e quero cantar as músicas mais ou menos no mesmo tom, no mesmo tipo de voz. Mas, por exemplo, se você não tem um mesmo tipo de voz parecido, uma base já. Você vai estar se forçando numa coisa que não é a sua. Então você vai começar criando toda uma base naquilo que não é de fato a sua voz. Então tem muita gente que é assim. Muito. Ela fica tão preocupada em, tentar ser o que ela não é. Isso. Entendi. Isso acaba sendo meio... exaustivo, né? Porque a pessoa vai se frustrando aos poucos também, entende? E é por isso que muita gente perde interesse na música. Sim. Porque eu não sou igual aquele cantor e é por isso que eu não vou conseguir. Não, é exatamente isso. Sabe, né? Não é... Se você for por aí na música, você não vai a lugar nenhum. Vai ser um processo abusivo com você mesmo. Sim. E aí você vai entender que essa jornada vai te trazer dor e sofrimento. E você vai estar forçando a sua voz de um jeito que não é pra forçar. Ah, sim. Exatamente. Vai estar mandando as cordas vocais... pros ares. Pros ares, tudo embora. E, assim, como vocês acham que os meios digitais, eles ajudam nessa coisa de meio que criar não só uma identidade do artista, mas também da própria comunidade do artista e dos fãs, em geral? Durante a pandemia... os meios digitais cresceram bastante. Então, foi muito interessante ver como... A galera se adaptou. Como muitos artistas independentes começaram a crescer muito no TikTok, no Instagram, até mesmo postando vídeo no YouTube. Que, bem no começo da pandemia, as pessoas estavam consumindo de uma forma muito grande, porque cresceu muito. Então, foi muito interessante ver isso e ver a base deles sendo criadas. Eu acredito que seja uma coisa muito boa, porque dá a devida importância para os artistas de modo geral. E também, assim, obviamente, tudo depende da forma como você cria o conteúdo, da forma do que você vai estar cantando, do público que você quer. Então, mas é muito legal ver isso e ver as pessoas crescendo. Enfim, eu compartilho da mesma ideia. É aquilo que eu tava falando. As pessoas, elas divulgam, cada vez mais divulgam as coisas e... conforme você vai fazendo, né, acontecer, você vai vendo que você vai ter uma rede enorme de apoio. Você não vai estar sozinho. E eu descobri isso aqui também lá na sala. A gente começou o projeto e eu pensei, nossa, mas será que vão aparecer? Será que vai dar certo? E assim, são muitas perguntas. E no final, deu. A gente divulgou, a gente fez um grupo também no WhatsApp, pensamos em também fazer um Instagram, ainda não está, né, firme e forte. Mas tá a indo, gente tá caminhando. Tá no de processo. pouco em pouco. Não, é isso aí. Uma hora chega. Uma hora chega. A ideia é criar realmente uma comunidade aqui dentro de música através do meio digital. Essa é a ideia. De certa forma. É uma boa ideia, né? Porque se você parar pra pensar, hoje em dia todo mundo tem um celular, entende?
Então acaba que essa coisa toda do meio digital acaba sendo uma coisa boa, porque meio que ninguém fica de fora. E quase todo mundo tem Instagram e TikTok. Sim. Então, vocês criando algo assim, vocês vão estar, tipo, não só fazendo as pessoas gostarem mais de música e se interessarem pela música, como também vocês vão estar criando meio que uma comunidade inteira, entendeu? Que vai estar, meio que, sabe, todo mundo de mãos dadas assim, tipo, andando junto, entendeu? E essa é uma coisa muito boa. Muito boa. É um projeto futuro que a gente está querendo muito fazer, porque é aquilo que eu já falei, né? A música é maravilhosa, é maravilhosa. Até foi o motivo do qual a gente criou, de fato, o grupo de música. Foi o mesmo interesse e a mesma vontade de todos nós de levar a música mais, tipo, crescer. A música cada vez mais aqui dentro. Então, é isso mesmo. É uma ótima ideia. É um belo projeto também. Obrigada. E como essa coisa toda do meio digital tem direcionado as pessoas a conhecer coisas novas, queria perguntar para vocês chegaram a conhecer algo novo e interessante? Essa artista que eu te falei. É esse grupo, né, musical, que eles juntam, se reúnem. Eu acho que é uma ótima experiência. Aí eu baixei a música, descobri muito mais coisa, descobri que tem muito mais gente. E também tem um outro grupo que eu descobri, que foi o grupo... na realidade, é um coral, né? Lá dos Estados Unidos. Eles são muito bons. E foi pela internet, assim, foi um achado. Que a gente vê nas sugestões, né? E vai vendo, e vai passando, e de repente você fica, uau! Sabe, o artista que você... Parece que você gruda, você fica apaixonado. O assim. algoritmo entende muito bem a gente. É bizarro isso. O algoritmo entende. E, assim, através disso, eu consegui encontrar vários artistas maravilhosos. E artistas que você não dá por nada, né? Porque não tem o mesmo meio. Não é uma Taylor Swift da vida, que tem toda uma história. Antes mesmo da internet, ela já fazia sucesso. Então, assim, começar pela internet, já vi muitos artistas. Muitos. Então, eu, quando eu era um pouco mais novo, eu conheci as vertentes do rock, de fato, por conta da internet. Por conta do tipo de coisa que eu escutava, então começou a me entregar outras variações. Então tem o metal, o nu metal, tem o thrash metal, não que eu goste, mas... E tem várias outras vertentes do rock, de fato. Então, é muito interessante. E eu principalmente, conheci muitos artistas por conta da internet. E é legal porque, tipo, dependendo da plataforma de música que você escuta, tanto do YouTube, Spotify, qualquer coisa, tem uma opção de você jogar no aleatório. Então, se você bota qualquer música, joga no aleatório e você vai conhecendo vários artistas, várias músicas novas. Muitos artistas por causa disso. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Até você descobrir também novos gêneros, né, de música. Hoje em dia tem tanta variedade, né? Surreal. O instrumental. Graças a Deus, né? Ainda bem. Mashup também, de música. Não, mashup tem muito. Nossa, incrível, né? É muito bom, eu gosto bastante. Eu gosto de ver cover também, dependendo da música. Cover também é legal. Muito remix maneiro. também, de vez em quando a remix é boa mesmo. Como tá tudo mudando no meio desse meio digital, tá mudando também essas relações, né? Entre artista, gravadora. Basicamente esse meio todo tá mudando, né? Vocês acham como é que vai ficar essa relação entre a pessoa que publica a música e a pessoa que faz a música daqui a alguns anos? Porque o mundo da música ele tá evoluindo, tá tudo evoluindo, entendeu? A música tá evoluindo, o jeito como você distribui a música tá evoluindo. Então, na opinião de vocês, como é que vocês acham? Nossa, essa é uma excelente pergunta. A cada ano que passa vai ter cada vez menos pessoas vendendo discos. Isso é um fato. Por causa do streaming, né? Isso é um fato. Tá fazendo bastante sucesso. Até mesmo álbuns. Álbuns vão ficar ultrapassados. Vai ser mais single. As pessoas elas estão fazendo mais dancinha no TikTok. Vai ter uma outra, né, vertente, assim, de... As pessoas estão lançando mais singles, tipo, lançam 3 singles e depois lançam um álbum com esses 3 singles já inclusos no álbum. E o álbum nem é, tipo, tão grande assim, com, tipo, 12 músicas, tipo, 7. Um exemplo disso. A Ray lançou agora um álbum que falou um pouco da vida dela inteira. As pessoas, elas não gostaram, porque não é mais essa... 6 minutos de música. Caramba. Exato. E nem todo mundo... Hoje em dia as pessoas elas querem ver algo mais curto.
Então nem todo mundo vai ficar escutando 6 minutos de um música. refrão que fica na cabeça. Exato. Tem a Hazel também. A Hazel, tá certo? Eu não sei. Mas ela também lançou a mesma ideia e ela contou uma narrativa muito, assim, pesada. Mas ninguém mais quer saber. Tipo, realmente, honestamente, as pessoas já estão cheio de problema. Vai fazer uma música com mais problema ainda. Eu curto esse tipo de música, né, na realidade. Não, mas... eu também curto, porque você vê quem é o artista, né? Exato. E, na realidade, hoje em dia vai se perder isso. Eu consigo ver que, por exemplo, produtores, né, em si, que é a sua pergunta. Minha irmã é um exemplo vivo disso. Ela faz música e eu ajudo ela a produzir. Só que, assim, quando ela faz a música, eu falo, Júlia, você tem que tomar cuidado com isso, 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 isso. Por conta da métrica, por conta do ritmo. Então, a gente pega um aplicativo, que é o... Não sei se é o GarageBand. É um aplicativo que começa a fazer a mixagem dos sons. E a mixagem dos sons. E, assim, a gente não precisa de um produtor. A gente tá fazendo a música ali. E ela lançou. E só não publicou, né, oficialmente, mas ela lançou ali no meio dela. SoundCloud. SoundCloud. É o que mais tem. É o que mais tem. Inclusive tem muitos artistas independentes que eu conheci que eles começaram lançando música no GarageBand, cara. Cara, o Vitor Clay, quando ele fez o Sol, ele falou numa entrevista que ele fez no GarageBand, jogou lá, fez tudo, fez o violão, a voz e jogou e pensou naquilo lá. Uau. Exato, não precisa mais nem de um instrumento. Se não me engano, instrumento. foi um Sol, eu não tenho certeza. Posso estar falando muita bobagem agora, mas... Mas é a prova viva de que você nem precisa mais do instrumento musical. Ah, sim. Tem várias workstations, né? Isso. Você tem o Ableton, você tem o FL Studio, você tem um monte de coisa aí. Exato, a tecnologia tá nas nossas mãos. Então... E fazer música tá ficando cada vez mais acessível. Isso, era isso que eu ia falar. Tem um site que eu vi uma vez que estava fazendo um sample, né? Que é um trechinho de uma música e que você tem que construir uma letra por cima. E eles estavam meio que quase vendendo esse sample e quem ganhasse ia ter mais dinheiro, todo um sistema. BandLab. Não é BandLab. Eu não sei exatamente o nome. O BandLab ele tem uma coisa parecida com essa, de que você pode trabalhar com um monte de gente. Isso. Numa música só. Isso. É um processo bem divertido. É um processo bem divertido. E lá você não tem produtor. Você só tem um monte de gente que se reúne pra fazer música. Exato. Um monte de músicos com uma só meta. Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que esse vai ser o Essa futuro. coisa sem pressão, sem ser tão comercializada assim. Exatamente. É que nem vender arte na praia. Pior que eu acho que não vai descomercializar tanto. Eu acho que vai ficar cada vez mais. Eles vão vendendo mais. Mas de uma forma que você não percebe. É igual quando você tá passando stories, aí do nada tem um anúncio, tá ligado? De 5 em 5 stories tem um anúncio. Vai ser dessa forma praticamente. Ou quando o cara tá fazendo um stories e ele bota um anúncio no meio. Isso. Nossa. Mas é exatamente isso. E já tá acontecendo, Já. né? E tem em grande quantidade. Só que da música não tem tanto quanto você acharia que teria, mas que daqui a pouco vai ficar assim. Porque ainda não foi muito explorado esse tipo de coisa. Tipo, filmes, séries, isso daí já tem mais, né, esse tipo de exploração comercial. Música ainda não encontraram jeitos de fazer a música ser algo tipo 100% assim, meio que comercial. Porque volta e meia sempre vai ter uma galera sendo menos comercial, então... Principalmente artistas independentes. Artistas independentes. Que por sinal estão ganhando muito mais força, né? Ao longo desses anos. Ainda bem. Eu ainda penso em lançar um cover. Pô. Vai, pô. É uma música portuguesa, na realidade. E eles amaram. E aí... Qual cantora? Deolinda. Deolinda, não. Passou por mim e sorriu. Não conheço. Eu adoro essa. A única portuguesa assim que eu conheço é aquela banda, Madre Deus. Você já viu? Já. Ela é muito Sempre boa. que a gente viajava de carro, nossos pais colocavam. Que legal. E era bom. Ai, que bacana. Meus pais também foram no show dela, que teve aqui na praia de Caraí. Que legal. Eles já ouviram falar sobre chutos e pontapés? Não sei, mas Galera eu posso perguntar. Porque eles também conhecem tudo, assim, de música. É muito bom. É dos anos 80, por aí. É bem antiga a banda. Mas é estilo rock, assim. É um rockzinho mais suave. Mas é muito bom. Vocês sabem que inteligência artificial é uma coisa que tem crescido, assim, em níveis bizarros. E vocês sabem muito bem que hoje em dia
né, já tem, tipo, inteligências artificiais fazendo música. O que é muito preocupante, aliás. Não apoio. Exatamente. E, assim, o que vocês acham disso? Não apoio. Não, isso é bizarro. É igual quando começaram a falar da dublagem de IA. Nossa, nem fala. Isso é triste. Tipo assim, é compreensível, mas é um absurdinho, né? Caramba. Eu acho que, assim, de novo, vai ser o futuro. As pessoas, elas vão também tentar fazer pela inteligência artificial, as pessoas vão começar a aperfeiçoar. É isso, minha gente, a gente tem que aceitar a realidade. E, assim, as coisas, elas vão tender a ser mais artificiais. Aquele vídeo mesmo, né, daquela loja. Eu não lembro, mas era uma loja, assim, de departamento que colocava músicas feitas com inteligência artificial pra basicamente não ter que ficar pagando artista toda hora que botar música. Tá vendo? E já tá acontecendo. Já tá acontecendo. O que mais tem é cover. Tipo, se você pedir pra inteligência artificial, dependendo de qual for, tipo, faça um cover de tal música na voz de tal pessoa. Faz. E faz mesmo. E fica igualzinho. Junta esses dois artistas, tipo, dois artistas que já não estão mais entre nós, bota os dois pra cantar junto. Eles cantam. Isso é bizarro. Eu mesmo já vi o Tom Jobim cantando umas músicas, assim, pra lá de profanas, tá ligado? O Tim Maia cantando também, tadinho. Não, bota o cara pra cantar tudo, pô. Nossa, mas é preocupante. É preocupante, né? Confesso que é até um pouco assustador, na verdade. Porque a música, ela tem que ter uma coisa, assim, natural também, né? Não pode acabar sendo algo 100% artificial. É emoção, né? Não, então, o que você disse, emoção. É emoção, gente. A música não é uma coisa... É difícil explicar o que é a música, mas é uma assim... coisa que você tem que sentir. E vem do coração, não vem de uma máquina, não vem de uma, sei lá, uma matemática da vida, sabe? É muito... Não é algo lógico. Não é algo lógico. E não deveria ser. Não. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial faça talvez jingles, ou talvez sons, mas aquilo não é música. Não é música. Na minha visão, não é música. É só um som que juntaram, sintetizaram e tá ali. E ficou relativamente bom. Isso acaba sendo algo meio perigoso, porque eu não sei se vocês sabem, mas as inteligências artificiais, elas se alimentam do trabalho de outras pessoas, então... É igual quando você pede pra criar uma arte, uma imagem com não sei o quê. Cara, ela pegou todos os artistas que já existiram, juntou e fez aquela arte. É a mesma coisa com as músicas e qualquer outra coisa. É mesmo. A tecnologia, ela tem que dar uma regulamentada, assim. Até que ponto a gente pode definir como arte? Então, galera, esse foi o nosso Digital Pod de hoje. Primeiramente, queria agradecer Pedro e Giovana por estarem aqui. Olha, gente, muito obrigada por acolher a gente aqui. Foi muito bom essa conversa. Eu espero que vocês levem no coração de vocês aquilo que a gente falou. A música é uma coisa muito séria, a gente tem que também aproveitar as oportunidades. E com isso, eu vou deixar minha deixa aqui. Terças-feiras, meio-dia, no 3º andar, no auditório. A gente tá, assim, com as portas abertas para vocês, para aprender a tocar violão, a cantar. Qualquer sugestão pode falar com a gente. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Então, galera, fiquem sintonizados no Digital Pod, porque os próximos episódios serão, assim, muito legais. E é isso aí. Vejo vocês nos próximos episódios.